Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eliel BS, o canal que fala de esportes e também de Deus. Hoje o vídeo vai ser do resumo da lição dos adolescentes, cujo título é Construa, e o texto-chave diz assim: No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro deu ordem para que o templo de Jerusalém fosse reconstruído, a fim de ser o lugar onde o povo apresentasse sacrifícios e ofertas a serem completamente queimadas. Esdras 6:3. E eu vou ler uma parte da introdução dessa semana para vocês se situar um pouco do tema dessa lição. Deus nunca prometeu que viveríamos num mar de rosas, dizem algumas pessoas. A lição dessa semana veio para mostrar que isso realmente é verdade. Os remanescentes de Judá, liderados por Zorobabel, tiveram que enfrentar inimigos hostis determinados a impedi-los de reconstruir o templo em Jerusalém. No entanto, o capítulo 6 de Esdras mostra que Deus trabalhou poderosamente em favor de seu povo amado. Ele usou o rei Dário para encontrar um decreto que estava guardado havia muito tempo. Por meio de Zacarias, Deus prometeu que ele desceria a Jerusalém e faria dessa cidade o seu lar, uma clara referência profética ao futuro advento do Messias. A mensagem de Zacarias foi enviada para animar e dar esperança principalmente a Zorobabel. Deus queria que ele soubesse que o seu empenho em construir o templo de Deus não seria em vão. Assim como não são em vão nossos esforços hoje em dia. A mensagem principal da lição desta semana é a promessa de Deus de nos ajudar a vencer os desafios que enfrentamos ao fazer a sua vontade. Bom, antes de continuar os quadros da lição, eu vou te explicar um pouco mais o que essa introdução quis dizer. A gente sabe, sim, que o mundo não é perfeito, que o mundo não é literalmente um mar de rosas. A gente sabe que Deus nunca prometeu que a vida seria perfeita aqui. Ele prometeu que ele voltaria para nos buscar, para aí sim vivermos uma vida perfeita ao lado dele. Mas isso não quer dizer que a gente deva ficar parado sem fazer nada aqui durante todos os anos, sem saber quando Deus vai voltar e só esperando a vinda dele. Nós temos que cumprir uma missão aqui na nossa terra. Muitas pessoas não sabem qual é a sua missão. A missão de todas as pessoas que conhecem o Evangelho, conhecem a palavra de Deus, é pregar para as outras pessoas, fazer com que a sua mãe, o seu pai, o seu próximo, o seu amigo da escola saiba quem é Deus e a promessa de que ele vai voltar para nos buscar. Zorobabel estava reconstruindo o templo de Jerusalém junto com o povo, mas depois de várias lutas que eles tiveram, de vários povos tentando fazer com que eles não reconstruíssem o templo, Zorobabel começou a meio que se desanimar. E como Zorobabel era o líder, ele poderia levar junto o povo e ambos ficarem desanimados. Para isso, Deus enviou a mensagem de Zacarias, para que ele não desanimasse e, enfim, conseguisse reconstruir o templo de Jerusalém. Aqui na terça-feira tem a sessão do Você Sabia. Eu vou ler para você algumas curiosidades e você pode acompanhar o restante do Você Sabia na sua lição. Primeira curiosidade diz assim: Dário levou a sério o decreto de Ciro. Além de autorizar e providenciar os recursos para a reconstrução do templo, ele disse que os judeus deviam orar pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. O castigo para quem não cumprisse as ordens de Dário ou tentasse alterar o decreto seria terrível. A pessoa não seria enforcada, o que era comum nesses casos. Ela deveria ser empalada, uma forma mais cruel de execução. Havia duas maneiras conhecidas de empalação. Em cada uma delas, uma estaca com uma ponta afiada era fincada na terra. A vítima nua era então empalada. A estaca penetrava seu corpo a partir de suas nádegas para cima ou através de seu peito. Parece que os samaritanos, conhecidos pela arte de desafiar mandados reais, entenderam o recado. Aqui nessa curiosidade, bem curiosa por sinal aqui do Você Sabia, a gente entende um pouco mais da crueldade que
precisou ser imposta no decreto para que os samaritanos realmente não tentassem impedir a reconstrução do templo, porque esse povo era meio que atrevido assim. Eles queriam sempre impedir com que o povo de Israel fizesse e conquistasse as suas coisas. Então o rei teve que dar um decreto um pouco duro, vamos dizer assim. Mas se a pessoa obedecesse esse decreto, ela com certeza não sofreria nenhuma pena. Aqui na quarta-feira tem os versos de impacto. Eu vou ler para você quais são e você pode ler eles na sua Bíblia. Zacarias capítulo 4, versículo 7, Salmo capítulo 46, versículos 1 e 2 e Apocalipse capítulo 21, versículos 1 e 2 também. Aqui na quinta-feira tem a sessão Flash. Eu vou ler aqui para vocês e, como eu já disse, você pode acompanhar na sua lição. Através da história do povo de Deus, grandes montanhas de dificuldades têm surgido diante dos que procuram colocar os planos de Deus em ação. O Senhor permite tais obstáculos como uma prova de fé. Em momentos assim, devemos confiar em Deus. Quando colocamos em prática uma fé viva, nossa força espiritual aumenta e desenvolvemos firme confiança. Os obstáculos colocados por Satanás desaparecerão diante da prática da fé. Nada lhes será impossível. Mateus 17:20. Os Ungidos, página 254. Na sexta-feira tem a sessão Com Outros Olhos. Eu vou ler a citação aqui para vocês agora. É difícil fazer um homem sentir-se miserável enquanto ele se sente digno de si mesmo e semelhante ao grande Deus que o fez. Abraham Lincoln. O principal obstáculo para o progresso da raça humana é a raça humana. Dom Marx. E a leitura da semana é Os Ungidos, capítulo 48. Bom, eu não sei se aí na sua classe existe uma espécie de quiz em que você responde algumas perguntas na escola sabatina e ganha algumas pontuações à medida de que você vai acertando as perguntas. Se isso existe aí na sua escola sabatina, na sua cidade, fique atento com a leitura da semana. Muitas questões são retiradas de lá e não somente da nossa lição. Então é bem importante prestar atenção nesse vídeo que te ajuda na lição e também ler o livro Os Ungidos de acordo com a leitura da semana. Esse foi o vídeo, esses foram os comentários e o resumo da lição dos adolescentes. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e também ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Também fica ligado no canal que vai ter vários vídeos aí nas próximas semanas bem interessantes. Biografias de jogadores que têm alguma história e alguma relação com Deus, algumas histórias de superação de alguns esportistas, alguns conteúdos sobre esportes, mas claro, não deixando de lado o resumo da lição e também a série dos 8 remédios naturais. Esse foi o vídeo, valeu!